Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a era de Getúlio Vargas no poder. Então eu vou falar de 1930 até 1945. Nesse primeiro momento eu vou falar como ele entrou e depois eu explico como ele se manteve em 1937. Então, o Brasil estava vivendo uma crise financeira, assim como todos os outros países, devido à queda da Bolsa de Nova York em 1929. E automaticamente isso enfraqueceu muito o governo, né? Nós vivíamos aquele governo café com leite e a população já não aguentava, só São Paulo e Minas Gerais governando o país, através de várias fraudes eleitorais, claro. E aí é nesse momento que os dois estados, eles não entram em um entendimento para eleger uma pessoa, eles ficam brigando entre si, e aí surge um partido, Aliança Liberal, no qual colocou nessa corrida pelo presidente, no qual coloca nessa corrida também Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul. Então acabou dando um espaço para outros estados participarem dessa corrida eleitoral, né? Mas como a gente sabe que naquela época existiam muitos fraudes eleitorais, em 1930 quem entra no governo como presidente é Júlio Prestes, que era de São Paulo. E a população ficou indignada, já não aguentava mais toda essa situação e até apoiou os militares tomarem o poder em 1930. Quando eles tomam o poder, quem entra como presidente é Getúlio Vargas. Ao entrar, ele fecha o Congresso, ele dissolve a Constituição do Brasil, ele fecha todas as câmaras e suspende a Assembleia Legislativa. Então, quando ele entra, as pessoas, apesar de a maioria estar apoiando ele, porque já não aguentava mais essa política café com leite, muitas pessoas, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, lógico, elas não ficaram contentes. E a população, de certa forma, em geral, também se assustou um pouquinho devido ao fato de ele fechar o Congresso e tudo mais. Então, em 1932, acontece em São Paulo a Revolução Constitucionalista, onde as pessoas se reuniram contra o governo de Getúlio Vargas, tá? Principalmente os cafeeiros. E o que eles queriam? Eles queriam uma nova Constituição para o Brasil, eles queriam tirar Getúlio Vargas do poder, eles queriam que Getúlio colocasse alguém de São Paulo para governar o país, ou pelo menos ajudá-lo. Enfim, essa revolução foi muito séria, aconteceu em São Paulo, durou 3 meses, existiram muitas pessoas que morreram, outras foram presas, enfim, o governo conseguiu acabar com essa revolução, tá? Apesar de terem sido vencidos, Getúlio Vargas acaba cedendo em 1934, ele faz uma nova Constituição para o Brasil, tá? Essa nova Constituição para o Brasil deu direito de voto às mulheres, ela suspendeu a existência do vice-presidente e também ela criou várias leis trabalhistas, tá? Então o trabalhador naquele momento ganhou férias remuneradas, salário mínimo, crianças de 14 anos, abaixo de 14 anos, não podia trabalhar, o horário que tinha que trabalhar por dia era 8 horas por dia. Enfim, os trabalhadores ganharam vários direitos nesse período de Getúlio Vargas. Então, a partir desse momento, a gente vai perceber que ele fez um governo populista, voltado para a população, né, voltado para os trabalhadores. Aqui no Brasil, nesse período, em 34, 35, 33, também começaram a aparecer vários pensadores, né, fascistas e comunistas, assim como estava surgindo no mundo inteiro, né? Então, através do Plínio Salgado, que fez um partido chamado Partido Integralista, esse partido em 1935, que tinha todo o aspecto fascista do que estava acontecendo na Europa naquela época. Então ele defendia o nacionalismo extremo, a pátria toda poderosa, o Estado todo poderoso, enfim, ele queria total disciplina e controle de tudo, né? E também era contra Getúlio Vargas. E por outro lado também apareceu os comunistas, né, que fizeram uma aliança libertadora nacional também em 1935. Os comunistas, eles queriam nacionalizar as empresas, eram contra o pagamento desses empréstimos que o Brasil tinha de países exteriores, eles também eram contra o
Getúlio Vargas, eles queriam mais igualdade, mais justiça, enfim. Então, nesse momento, Getúlio já ficou esperto devido a esses partidos, né? Depois a gente vai ver que ele coloca na ilegalidade todos esses partidos. Mas, enfim, isso só aconteceu, né? Porque em 1935 apareceu um outro partido chamado Partido Comunista. E esse partido, ele realizou a Intentona Comunista, onde ligava algumas pessoas do exército e alguns comunistas, que eles tinham a intenção de fazer várias rebeliões nos quartéis a fim de derrubar Getúlio Vargas do poder e implantar o socialismo no Brasil, tá? Como Getúlio tinha muita gente nos quartéis infiltradas, que aí fazia parte do governo dele, né, era olheiro, ele descobre essa intentona comunista, todo esse plano, e declara estado de sítio, tá? A partir desse momento, ele tinha total poder, inclusive em cima dos militares, ele podia prender em massa, ele podia fazer o que fosse, porque a imagem dele, né, a vida dele estava em risco. Então, o estado de sítio é isso, o presidente pode declarar quando ele se sente ameaçado, e a partir desse momento ele tem poder para fazer o que ele quiser no país, tá? Então, nesse período, as pessoas até ficaram do lado de Getúlio Vargas, porque, de forma geral, todo mundo tinha medo do que podia ser de verdade o comunismo, o fascismo, estava todo mundo muito assustado com o que estava acontecendo na Europa, né? Na verdade, estava todo mundo muito assustado com o que poderia vir a acontecer na Europa. Então, ele teve esse apoio populacional, tá? Apesar disso, na nossa Constituição dizia que em 1938 teriam novas eleições. Mas desde essa época, Getúlio Vargas já estava planejando uma nova Constituição para o Brasil e já estava planejando um jeito de continuar no governo, tá? Então é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, fiquem ligados. E não reparem a minha voz, que hoje eu estou daquele jeito. Obrigada, até a próxima.